Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal da Peralis. Hoje irei demonstrar como se defender de ataques internos à sua base de dados com a ferramenta IBM Guardian 10. A situação gerada será: digamos que um DBA chamado João, com intenções maliciosas, tenha criado um novo usuário para o banco de dados e planeja dar permissões de conexões para este usuário. O que podemos fazer para evitar esta ação maliciosa? Bom, primeiramente eu criei duas políticas. Uma delas se chama Box Quarentena DBA e a outra Box Usuário Permitidos. Bom, mas o que cada uma faz? A Box Quarentena do DBA, ela terá as informações do IP do servidor, o nome do banco de dados, o nome do usuário, o tipo de comando e, além disso, por quanto tempo este usuário ficará em quarentena. Então aqui está as informações. O IP do servidor, no caso da minha base de dados, qual o nome do banco de dados que eu quero que esta política seja válida, para qual usuário eu quero ficar verificando se ele está causando uma ação indesejada. Que tipo de comando vai ativar essa ação? E, além disso, por quanto tempo ele vai ficar em quarentena e quais ações vão ser tomadas. Eu escolhi que o usuário, caso satisfaça todas essas opções, ele deverá entrar em quarentena durante 10 minutos e será feito o log dessa ação dele. Além disso, eu criei a regra Box Usuários Permitidos. Esta regra possui como características o IP do servidor, o nome do banco de dados, o nome do usuário do banco e a ação que deve ser tomada. Vamos demonstrar aqui. Então, caso um usuário tente acessar o servidor, o IP, através desse IP do servidor, o banco de dados, na base de dados chamada sample, e ele seja um usuário que não esteja autorizado, então a conexão dele será encerrada e será feito o log desta ação. A primeira política servirá para impedir as ações do DBA de garantir a permissão para o outro usuário, e a segunda política servirá para impedir as ações de um novo usuário. Bom, vamos demonstrar essas duas políticas em efeito. Primeiramente, eu vou me conectar com o usuário João. Opa. Isso. E agora tentarei dar permissões ao usuário Magic. Connect on database to user Magic. Como vocês podem ver, o comando não foi processado, dizendo que a sessão atual foi terminada. Bom, tudo bem. Então quer dizer que o usuário João não conseguiu dar permissão. Ok. Então vamos fazer com que o usuário Magic tente acessar a base de dados. Ok. Opa, já está conectado. Agora vamos fazer um select na tabela employee. Na tabela employee. Como vocês podem ver, a conexão da tabela não existe. Lembrando que a regra para o usuário era para terminar a conexão e a regra para o DBA era para ele entrar em quarentena. Então vamos ao Guardian. Primeiramente, quarentena. Como vocês podem ver, no horário atual, às 19h26, notem que são agora 19h28, o usuário João entrou em quarentena. Podemos ver esta regra na tabela de violações de regras. Como vocês podem ver aqui, está a informação que o usuário João
tentou infringiu a regra de quarentena, então ele foi bloqueado. E aqui em cima nós podemos ver que um usuário que não tinha permissão tentou fazer um acesso. Além disso, foi criado um report para verificar se houve alguma tentativa de grant. Como vocês podem ver, aqui nós temos que no horário 19h27, o usuário João, do banco de dados, tentou acessar a base de dados fazendo um grant de connect para o Magic. Este report ele é bem simples, ele possui apenas as informações já citadas na tabela e um where em grupo para os comandos grants. Bom, para hoje era isso que eu queria mostrar. Obrigado por assistirem ao nosso vídeo e caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo. Obrigado e até a próxima.